Você falando de ser brasileiro me lembrou do Senna, né, o Senna muitas vezes falava das dificuldades dele, quando não estou comparando o Norris com o Senna, mas nesse sentido de ser um pouco mais aberto e isso inclusive fez com que as pessoas que nem assistem Fórmula 1 sentissem uma conexão com o Senna que existe até hoje, né. Um piloto não precisa ser um robô, né, e ninguém quer o robô. Falando em não querer robô, quem é um pouquinho mais robô, mas estava falando que a FIA, que quer que os pilotos sejam robôs, foi o Max Verstappen, que foi um outro grande personagem desse último final de semana. O Verstappen, que chega na quinta-feira, fala dois palavrões durante a coletiva de imprensa da FIA, então uma sessão oficial assim, de coletiva. Na primeira vez ele estava falando, o meu carro estava e na segunda Aham. vez foi uma resposta à pergunta falando sobre o presidente da FIA não querer que os pilotos usem palavrões mais. Ele dá uma resposta longa, ele estava no momento Max, Mad Max, que a gente chama, né? Tava, e começa a falar que até criança de 5 anos xinga, só não xingam na frente do pai porque o pai não vê, porque é muito normal, e eu vou falar mesmo que o meu carro, blá. Ele xinga de novo na resposta sobre o presidente da FIA ter pedido para eles pararem de fazer isso. E é claro que é uma entrevista, não é dentro do carro, que você não vai ficar medindo todas as palavras que você fala. E aí ele é punido por isso. Vai na coletiva de imprensa do sábado, na mesma coletiva da FIA, e aí ele começa a dar respostas monossilábicas, se desculpa com o Tom Clarkson, que é o cara que faz as perguntas, fala, não, cara, não é com você. Então ele faz questão de deixar muito claro. Aí quando um jornalista pergunta, você vai falar com a gente depois? E ele só faz assim. E aí são duas coletivas de imprensa no sábado e no domingo, que são fora da coletiva da FIA, em que ele começa a falar um monte de coisa, que eles estão querendo controlar muito a gente, se eles continuarem controlando muito a gente, eu vou embora. Ele já falou várias vezes que vai embora, não vai ficar muito tempo. Você acredita nisso mesmo? Que não por falar palavrão, mas volta e meia ele fala: não estou feliz com como a Fórmula 1 está sendo gerida, porque tem muito VIP, porque tem muita corrida de rua que não tem nada a ver, porque tem muito sprint, várias coisas ele reclama. Você acredita que é do fundo do coração mesmo que ele pode sair? Eu acredito que ele fala do fundo do coração. Talvez se ele siga, sabe, pense um pouco mais, esfrie um pouco mais e reconsidere algumas coisas, talvez não seja de fato. Mas que ele está falando o que ele sente ali naquele momento, eu acredito. Eu acho que ele não está assim usando os microfones para ameaçar. O Max ele se sente hoje e ele está num patamar assim muito acima, né? Ele já conquistou 3 títulos mundiais, ele já ganhou um monte de grana, ele está com a vida, ele teoricamente está com a vida ganha. E o que sempre moveu o Max, pelo que a gente vê, assim, lembra que o Vettel reclamava também muito das coisas quando começava a ter muito controle eletrônico, muita regra, que pode isso, não pode aquilo, Sim. né, em termos de normas dentro da pista, quando começou a ficar muito controlado, ele dizia, pô, deixa a gente correr, né? Então, acho que ele tem um pouco essa postura também, né? Ele conquistou já os 3 títulos, ele sempre diz para mim agora o que vem para frente é lucro, né? Não tem mais aquele, obviamente que ele como piloto de Fórmula 1, como um cara competidor e jovem, ele quer ganhar, enfim. Mas eu entendo e vejo como real quando ele fala assim, eu também não sei se eu quero continuar, se for para ser desse jeito, que não pode falar o que eu quero, não posso fazer nada, enfim, está contra o que ele acha que é mais natural e prazeroso. Não é que ele, eu Uhum. imagino, não é que ele vai deixar de correr porque ele não pode falar um palavrão, mas ele Claro começa a que ficar não. cada vez mais de saco cheio, com perdão da expressão, mas de saco cheio do controle. Ele falou: se for para ser desse jeito, não estou afim de brincar mais, entendeu? É. Então eu acho que é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro e que vai se somando realmente. Ele é
apesar de ele ter 26, vai fazer 27 anos agora, ele é meio raiz em várias coisas, assim, né? E tudo que a Fórmula 1 Total. não é muito raiz, ele encrenca. E você, Mari, assim, quando você começou na Fórmula 1 para agora, tem muitas coisas que te incomodam, que mudaram, que você acha que mudou para melhor? Eu acho, assim, tem uma coisa que eu cada vez sinto mais prazer de trabalhar, né? E aí eu acho que o prazer da gente como jornalista de trabalhar vem de jornalista esportivo, vem de duas fontes principais, né? Uma é do esporte ser surpreendente, dele gerar histórias, de gerar momentos em que você de repente se vê como testemunha ali pertinho de algo que não foi feito antes, ou de algo inovador, ou de, sabe, da história daquele esporte está sendo construída, daquelas pessoas, e o prazer de poder contar, bom, eu estava ali pertinho, eu vi isso, como você estava falando agora, o Daniel estava dando entrevista, a gente tem notado ele meio diferente, só quem está ali vai saber contar, né? Então, tem esse fator do esporte em si. Se o esporte é surpreendente, se o esporte continua gerando emoção e assim, uma certa ansiedade para ver o que vem depois, beleza. Então, isso já está me dando. E me dá cada vez mais. Porque a gente não está podendo prever por corrida, não é nem por ano. Por corrida, a gente já não está podendo prever, que já está uma delícia. E a outra coisa é que eu acho que é uma coisa que melhorou muito também, é que os pilotos estão mais, apesar do controle, desde que eu cheguei, estão mais abertos, né? Eles falam mais, eles se revelam mais, né? Claro que existe um troço que eu acho chatíssimo, que é dizer, só pode fazer 2 perguntas, só pode não sei o quê, né? O cara não pode, tem que pedir autorização de 500 mil pessoas para até você conseguir chegar no cara para conversar com ele. Tudo isso é muito chato e não existia antes de eu chegar, né? Nos anos 80 não tinha muito isso, né? Foi depois que a coisa começou a piorar. Mas ultimamente tem melhorado, no sentido de que os caras revelam mais, eles falam mais. A gente tem um Lando Norris que, porra, fica chateado, né, que você vê que ele tá tenso, que ele mesmo fala que ele dá mal com uma porção de coisa. Aí você vê um outro cara que tá escancarado de contente, aí ele fala, eu acho que a gente tem hoje em dia, assim, essa melhora, assim, mas isso vem principalmente do comportamento e de como a Fórmula 1 mudou no sentido de que você tem hoje mais mídias sociais, os caras se expressam mais através das mídias sociais, as pessoas podem ver um pouco mais deles, querer saber mais, eles ficam mais abertos também. Teve essa história da Netflix, do Drive for Survive, que trouxe muita gente que não tinha muita proximidade, e da gente, de poder sair um pouco do trivial simples, assim, que não é tão simples assim, que é complicado, mas de você trazer, né, dentro de uma pergunta, ou de explorar um assunto com o cara, e poder entender por que pela milésima vez os caras erram na estratégia com ele. E ouvir dele isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que melhorou muito e me dá muito prazer, assim, de poder cobrir, assim, e contar isso tudo, né? Qual